Fala, professor. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o meu trabalho, né, de monitor de processos feito em C, rodando direto no Windows, né, que é o meu sistema operacional. Eu não consegui, infelizmente, baixar o Linux aqui, mas aí eu tive que fazer no Windows, que é um pouco mais complexo, né, do que no Linux, mas com muito esforço eu consegui aqui fazer. Esse código ele foi feito usando algumas funções específicas da própria API do Windows, né, que é a biblioteca padrão, muito importante. E então, basicamente, eu utilizei um conjunto de comandos, né, que o sistema oferece para a gente acessar informação internas também, tipo processos, memória, uso da CPU também, essas coisas. O código ele tá meio grande, mas eu vou explicar cada parte dele com calma aqui, de forma simples, para o senhor entender. Vamos lá então. Logo no começo tem essa linha aqui, um define 1.32 unit 0x0600. O que é isso aqui? Basicamente serve para dizer para o compilador que eu quero utilizar recursos que foram liberados a partir do Windows Vista, que é a versão 6.0 do Windows, né? Então, se eu não colocar isso aqui, o que acontece? Algumas funções que eu estou utilizando que são mais modernas, elas não funcionam. Então, como eu estou rodando no terminal, eu sou obrigado a colocar isso aqui, esse define, para justamente rodar algumas funções modernas do Windows, fazer o sistema entender que eu estou utilizando aquela versão. Enfim, eu coloquei também algumas bibliotecas aqui. As bibliotecas que basicamente tornam, né, possível a gente trabalhar com os processos e informações do sistema aí. Começando com a Windows.h, que é a principal, como eu falei. Ela dá acesso a várias funções do sistema. Tem a tlhelp32.h. Essa é uma função que basicamente ela serve para tirar uma snapshot. O que é uma snapshot? Tipo uma foto, né? Uma fotografia da lista dos processos que estão rodando no momento, né? Os processos que estão rodando agora. Então essa biblioteca aqui, ela serve para isso, para utilizar funções que vão ser necessárias, né, para esse snapshot. Tem a psap.h, que é muito importante para justamente lidar com memória, para pegar informações de memória, né, de cada processo. Essa biblioteca aqui é muito importante. Tem a tchar.h também, que, bom, basicamente é texto, né? Me ajuda a lidar com texto, seja lá Unicode, o ANSI também, né, que é importante. A biblioteca padrão aqui é std.h, que é o padrão do C, que é para entrada e saída de entrada de dados, né, do usuário. Enfim, tem a std.h também, que é uma biblioteca padrão e traz também tipos inteiros, né, que é algo muito importante. Como, por exemplo, tem o Uni64T, alguma coisa assim, se eu não me engano, que é um número de inteiros sem sinal de 64 bits, basicamente. Logo abaixo tem essa linha aqui, pragma comment parênteses lib psap.lib. O que é isso aqui, essa linha? Essa linha, basicamente, ela é muito importante porque ela vai linkar alguma das funções, né, que eu uso. Ela vai linkar essas funções com a biblioteca específica, que basicamente é a psap.lib. Então, basicamente, ela só vai linkar o programa com essa biblioteca. É o que isso aqui faz. Vamos agora falar sobre as funções do código, né? A primeira função é essa aqui, que é uma função basicamente para pegar o tempo total de CPU do sistema. É o que essa função vai fazer. Serve para descobrir também quanto tempo a CPU foi utilizada de verdade, tirando o tempo que ela não ficou parada, né, ali. E essa função ela utiliza uma outra função, que basicamente é o getSystemTimes, né? O que é o getSystemTimes, né? É uma função que ela retorna 3 valores. Um idle. O que é o idle? É o tempo que o processador ficou sem fazer nada. O tempo que o processador ficou parado ali é o idle. O kernel, né, que é o mais importante,
que é o tempo que o sistema operacional passou rodando no modo kernel, o núcleo do sistema, né, como falamos. E também tem o user, né, que é o usuário, que é o tempo rodando em programas normais, né, tipo navegador, jogos, etc. Esses três tempos, eles vêm num formato chamado filetime. O que é o filetime? É basicamente uma struct que ela tem dois campos, um low datetime e um high datetime. Esses dois juntos, né, eles não formam um número inteiro, direto. Então, para fazer contas com eles, a gente usa uma união chamada de large integer. O large integer, ela serve basicamente para juntar esses dois pedaços, que é o low part e o high part, num número só de 64 bits, chamado quad part. Esse número é o que a gente usa para fazer conta de verdade com o tempo. Muito importante. Aí, o que eu faço? Para pegar o tempo de kernel, né? Subtrair o tempo do idle e somar com o tempo de user, para ter só o tempo que a CPU realmente for usada. Conseguiu entender mais ou menos? Tipo, é através disso que eu consigo pegar o tempo de kernel, subtrair com o tempo de idle e somar com o tempo de user, para ter justamente o acesso à CPU. Enfim, bora para a próxima função aqui, que, bom, é a função para pegar o tempo de CPU de um processador específico. Essa função basicamente ela pega quanto tempo o processo gastou de CPU desde que ele foi iniciado. Ela usa também um getProcessTimes, que retorna tempos em filetime, né? Como o tempo de criação do processo, tem um tempo de saída também, o tempo de modo kernel e o tempo de modo user, né? O modo usuário. O que eu faço aqui? Basicamente é só somar os dois tempos, né, que interessam, que é o tempo em kernel e o user, e novamente, né, utilizo o large integer para converter esses tempos em número de 64 bits. E aí o retorno total do tempo que a CPU e que o processo gastou é basicamente esse aqui. É o return kernel.quadPart mais user.quadPart. Enfim, basicamente é isso que essa função faz aí. Ela retorna aí o tempo total, né, que o processo gastou com a CPU. Bora para a próxima função, que é a função que lista todos os processos e calcula o uso da CPU. Novamente, como eu falei, para calcular o uso da CPU através do sistema operacional Windows é muito complexo. E eu tive que passar um bom tempo estudando essas bibliotecas, essas funções, porque sem isso eu não ia conseguir, sabe? Muito difícil calcular o tempo de CPU, mas eu consegui com muito esforço. O que essa função faz aqui, né? Ela vai listar todos os processos e vai calcular o uso da CPU também. Essa é a função principal do programa. E o que ela faz? Ela faz várias coisas em sequência. Primeiro, ela vai tirar uma foto dos processos que estão abertos naquele momento, utilizando uma funcionalidade chamada Create to Help 32 Snapshot. É uma funcionalidade que vai justamente tirar a foto dos processos que estão abertos no momento exato ali. Depois, utilizo o Process 32 First e o Process 32 Next, que é para ir pegando o nome, que é esse CZ Exifile, e o PID, né? O PID, que é o TH32 Process ID, o PID de cada processo, né? Vai pegando. E aí, depois, basicamente, calcular o uso da CPU de forma mais estável. Eu diria, eu faço 3 coletas de dados
com 2 segundos de intervalo, entre elas tem esse sleep aqui, 2000, e isso serve para uma média, não um valor momentâneo instável, sabe? Serve para pegar uma média. E aí em cada coleta, o que eu consigo? Eu pego o tempo da CPU total, utilizando a função getSystemCPUTime, essa função aqui. E aí eu pego também o tempo de CPU de cada processo individualmente, utilizando a getProcessCPUTime também. Vamos lá. Depois disso tudo, o que eu faço? Eu abro novamente cada processo, usando o OpenProcess, e pego o uso de memória com a função getProcessMemoryInfo. Vou explicar detalhadamente essa parte que é um pouco confusa. Enfim, ela vai retornar um campo chamado Working Set Size, e esse valor representa a memória RAM que o processo está usando no momento. O que eu faço agora? Eu converto ele para kilobyte e divido por 1024. Simples isso, né? Só bem complexos. Mas, enfim, com o tempo das amostras, eu calculo agora a diferença entre uma amostra e a outra e uso isso para calcular o quanto aquele processo usou de CPU entre uma coleta e a outra, basicamente. Também pego o número de núcleos, né, do processador com o getSystemInfo, e com isso tudo eu calculo o percentual de uso da CPU por processo usando essa fórmula aqui, que é a CPU percent double, utiliza um double process delta dividido por double system delta vezes 100 vezes sysinfo.dw number of process. Basicamente, através dessa forma aqui, o que essa fórmula faz? Se um valor ficar acima de 100, eu vou limitar ele para 100, só por segurança. Por fim, eu vou mostrar uma tabela aqui com o PID, o nome do processo, a memória RAM usada em kilobyte e o percentual médio do uso da CPU. Tudo isso é exibido no console com esse seguinte comando aqui: tprint, texts, enfim. Esse comando aqui é o que vai fazer tudo isso aqui ser exibido, né? O PID, o nome, a memória RAM e o percentual. E agora, por último, né? Por último não, ainda tem mais coisas. A função para encerrar o processo pelo PID, que ela basicamente vai pedir para o usuário digitar o número do PID que ele quer encerrar. É uma função muito importante. E aí, o que vai fazer? Vai tentar abrir o processo com o OpenProcess, e se ele conseguir, ele chama a função terminateProcess para encerrar o processo. E se ele conseguir encerrar, ele mostra uma mensagem de sucesso. Se ele não conseguir, ele mostra que falhou, basicamente. Agora sim, vamos para a função principal, que é o main. No main, eu criei um menu simples, né, com 3 opções: listar processos, encerrar processo e sair. Esse menu ele fica rodando no laço while até o usuário digitar 0 para sair. É o que eu geralmente costumo fazer com menus, né, utilizando while. E se o usuário escolher a opção 1, ele chama a função que vai listar os processos com o uso da CPU e da memória. Se ele escolher a opção 2, ele vai chamar a função que vai justamente encerrar o processo da memória. O processo da memória não, o processo. Se digitar algo diferente, aparece uma mensagem dizendo que a opção é inválida. E basicamente é isso que o menu faz. Agora, quando a gente executa o programa, né, ele vai mostrar o menu. Como eu falei, se a pessoa escolher um, vai aparecer uma tabela. E como você pode ver, aqui tem a CPU, tem a memória, né, quanto aquele processo está utilizando de memória, tem o nome do processo, e aqui a gente consegue ver cada processo aqui. A maioria eles vêm com 0, né, de padrão. Foi um puta sacrifício para fazer esses processos, né, saírem no 0. Como você pode ver, não são muitos, mas eu consegui aqui. E cada linha representa um processo que está rodando naquele momento no sistema, né?
E basicamente o pulsante CPU ele é a média do uso da CPU calculado com aquelas 3 coletas de tempo, né? Com um intervalo entre elas. E como eu falei, se eu escolher a opção 2 aqui, basicamente o programa vai perguntar o PID, e eu coloco o número do PID, e aí ele vai encerrar o processo. E vai mostrar se deu certo ou não. Então é isso, professor. Esse projeto aqui foi realmente muito difícil. Eu passei umas 4 semanas basicamente trabalhando nesse projeto, mas ele me ajudou muito, né, a entender como o Windows lista com os processos, né, como ele lida e também como funciona, né, o cálculo de tempo da CPU, que é bem complexo. Muita gente não consegue fazer isso, mas o segredo está em estudar cada biblioteca, né, exatamente, e cada função que ela faz. E também me ajudou a como acessar, né, as informações da API do sistema utilizando uma linguagem C, uma linguagem muito importante, que eu já tenho um certo domínio, né, na linguagem, então isso facilitou. Também foi muito bom para eu aprender a utilizar estruturas mais técnicas, eu diria, né, tipo o FileTime mesmo. O FileTime eu não conhecia ele. O Large Integer também é outra estrutura que eu não conhecia. E também como a converter dados, né, em valores úteis para a gente mostrar para o usuário. Foi um desafio, né? Realmente foi um desafio para mim entender tudo no começo. Mas depois de um tempo eu consegui organizar tudo, os dados direitinho, e aí fez mais sentido. Mas é isso, professor. Obrigado e até mais.